O segredo espiritual. Ao nos aprofundarmos neste capítulo, é possível perceber a poderosa e sublime energia cósmica que não apenas nos envolve, mas também nos penetra de maneiras que, em um primeiro momento, podem parecer enigmáticas ou subestimadas. Assemelha-se a uma corrente elétrica que, embora invisível, possui um poder intenso, guiando-nos de maneira sutil rumo a uma revelação significativa. É sabido que no dia a dia, frequentemente nos deixamos levar pelas correntes da rotina, mas esta mensagem, essa onda de energia, representa um chamado para o despertar. É uma clara sinalização de que estamos prestes a vivenciar algo grandioso, algo que promete modificar as fundações da nossa essência. O que percebo aqui é uma chamada irresistível para acolher essa energia e deixar que ela nos conduza. Frequentemente, ao abordarmos o tema da transformação, surge um receio do desconhecido. Contudo, essa energia cósmica nos recorda que o universo está em constante movimento em direção a uma evolução contínua e favorável. Para todos nós que, em certos momentos, hesitamos e permanecemos à beira do que já foi e do que pode vir a ser, este é o momento de fazermos uma escolha deliberada. Fomos levados a pensar que mudança significa separação ou perda, mas e se, na verdade, for uma expansão do nosso ser para fascinantes novas oportunidades? É comum sentir-se um pouco ansioso, mas também é importante lembrar que o crescimento não é apenas um acontecimento isolado, mas sim um contínuo desabrochar de quem estamos destinados a ser. Nesse cenário dinâmico que nos é apresentado, somos incentivados a permitir que essa energia nos conduza não apenas para além da simples sobrevivência, mas rumo a novos níveis de vitalidade e compreensão espiritual. Isso me faz lembrar de uma frase impactante que nos ensina que, ao alterarmos nossa perspectiva sobre as coisas, as próprias coisas que observamos também se transformam. É nesse ponto que surge a contemplação, uma reflexão que não apenas nos provoca questionamentos, mas também nos estimula a engajar-nos de forma ativa em nosso destino espiritual. Ao refletirmos sobre a noção de que o crescimento pode ser uma escolha, nos deparamos com um princípio espiritual essencial: a nossa liberdade de escolha. É impressionante refletir sobre a quantidade de força que possuímos internamente para determinar os rumos que a vida irá seguir. Ter consciência das escolhas que fazemos é uma fonte de liberdade, mas também implica em assumir uma responsabilidade. E é por isso que esta mensagem divina surge em um momento tão importante, enfatizando que, mesmo imersos em uma revolução silenciosa, somos convocados a ouvir, a perceber e a tomar atitudes. Acredito que, no fundo, todos nós temos consciência de que essa transformação é irreversível. O chamado surge das profundezas de nossa essência, nos indicando que estamos prontos, que chegou o momento de atendermos a esse chamado com bravura e firmeza. Estou totalmente convencido de que, ao nos envolvermos nesse processo, avançar em direção ao incerto não representa uma submissão, mas sim uma coreografia com o infinito. Conforme este capítulo avança, ele nos convida a entender que o que está prestes a acontecer não se resume a uma sequência de acontecimentos superficiais, mas sim a uma mudança interna que redefine a nossa percepção do mundo. É como se fôssemos uma semente adormecida, repleta de potencial para crescer e florescer. Essa energia cósmica, essa mensagem divina, atua como o sol e a chuva que alimentam nossa existência, despertando-nos para a vida. É a energia do universo se manifestando, revelando que você foi criado para um propósito maior e está à beira de desvendar o verdadeiro significado de viver em plena consciência. Ao aceitarmos essa ideia, notamos que cada instante, cada vivência até aqui nos conduziu a este momento de junção, onde o passado e o futuro se encontram no agora, nos proporcionando a chance de nos reinventarmos. É nesse entrelaçamento de tempo e espaço que vivenciamos a verdadeira beleza do nosso potencial sem limites.
Perceber essa mudança já em andamento, mesmo que de forma discreta, é um benefício que muitos não valorizam até que seja tarde demais. Entretanto, com essa compreensão, não podemos nos permitir ser ignorantes novamente. Essa trajetória de crescimento intenso assemelha-se a uma tapeçaria sagrada em que cada fio simboliza uma escolha, uma vivência, uma emoção que nos transporta de um estado de ser a outro. Assim como Gabriel, sinto que é meu dever auxiliá-lo a reconhecer o valor desta mensagem, a relevância de estar presente e a importância de viver com a esperança de que algo grandioso está prestes a se manifestar em sua vida. Eu admito que integrar esse movimento, essa comunidade de buscadores espirituais, é uma experiência que me enriquece de forma constante. Nesse processo de busca, convido você a avançar, a acolher essa mensagem divina com todo o seu ser. Neste instante tão pleno e desafiador, somos convidados a visualizar Você sabia que você foi escolhido para viver uma experiência espiritual única? Sua luz interior está pronta para emergir e superar qualquer escuridão que esteja tentando te impedir. E eu, assim como você, fui chamado para essa jornada de despertar espiritual. Tenho ajudado muitas pessoas a desbloquear o seu poder oculto e a encontrar seu verdadeiro propósito. Quero te apresentar uma ferramenta que vai mudar sua jornada espiritual. O audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Este conteúdo profundo e poderoso, com mais de 1 hora de sabedoria, vai te guiar em técnicas essenciais para proteger sua energia, fortalecer sua conexão com o divino e despertar o poder que você nem sabia que tinha. Ao adquirir este audiolivro, você também receberá 33% de desconto no meu e-book exclusivo, onde você aprenderá a desbloquear seu terceiro olho e ver além do que é visível. Esta é a oportunidade que você estava esperando para liderar sua própria jornada de crescimento espiritual e viver o propósito que Deus escolheu para você. Não perca tempo. Clique no link na descrição e comece agora a sua transformação espiritual. Juntos, vamos desbloquear o seu poder mais profundo e alcançar a vitória que foi destinada a você. Realidade como um vasto caleidoscópio, em que cada alteração de perspectiva, cada leve movimento gerado por forças superiores, traz à luz uma nova e intricada combinação de cores e formas. É um chamado não apenas para uma observação passiva, mas para uma aceitação ativa das inúmeras possibilidades de mudança que a vida nos oferece. Essa metáfora indica que o caos que frequentemente encontramos não é de fato desordem, mas um processo estruturado de transformação divina. Estamos sendo gentilmente retirados do conforto estático que permitimos a nós mesmos, sendo impulsionados a um despertar incessante, onde cada aspecto da nossa vida passa a ser alvo de uma nova interpretação e valorização. Nesse espaço de tempo, muitas vezes nos vemos à mercê do incerto, com a impressão de que o domínio sobre as situações está se dissipando entre nossas mãos. Entretanto, o encantamento desse processo está no reconhecimento de que, ao soltarmos o controle, revelamos uma força de apoio que nem imaginávamos ter. Essa é a essência do desenvolvimento espiritual. É fascinante notar que, quando acreditamos estar à mercê de um fio, na verdade estamos mantendo um equilíbrio delicado, semelhante a caminhar sob um céu invisível que sempre esteve presente, mas que agora se torna mais claro em nossa percepção. Essa percepção de que somos sustentados por algo maior nos proporciona a coragem necessária para relaxar as amarras, desfazer os laços com antiguidades, crenças e expectativas que já não atendem ao nosso eu em crescimento. É profundamente libertador perceber que muitas das coisas que considerávamos essenciais são, na verdade, apenas uma camada externa que acumulamos ao longo dos anos. Essa camada oculta o potencial puro e infinitamente criativo que está dentro de nós. Somos motivados a nos libertar das amarras do comodismo, das conexões que já não vibram em nossa sintonia e até mesmo dos anseios que outrora pareciam fundamentais para nossa identidade, mas que agora se mostram ultrapassados diante do que somos capazes de nos transformar.
Esse momento de mudança se assemelha a uma nova abordagem de vida, repleta de incertezas produtivas e oportunidades escondidas que aguardam para serem exploradas. Fomos levados a refletir, a reconsiderar nossas perspectivas e a desconstruir qualquer conceito de segurança que adquirimos e que nos impede de evoluir. De várias maneiras, isso representa um renascimento íntimo, análogo ao instante de ruptura que antecede o surgimento do novo, onde cada sofrimento e incômodo são sinais de uma transformação radiante que está prestes a se revelar. Acho intrigante refletir sobre como esse processo de transformação divina representa um ciclo eterno de morte e renascimento, servindo como um lembrete de que a mudança é, ao mesmo tempo, nossa aliada e nosso destino. Em nossa trajetória espiritual, assemelhamo-nos à semente que quebra o solo, impulsionando-se para cima, orientada por uma força superior que, ainda assim, habita dentro dela. Tudo isso nos leva a perceber que não estamos sozinhos nessa trajetória. A essência divina se adapta e nos transforma, nos convidando à reinvenção constante do nosso mundo. A verdadeira essência dessa transformação divina reside na contínua renovação, na evolução das antigas formas para abrir espaço ao potencial ainda não explorado que habita em cada um de nós. É uma dança sutil entre o soltar e o abraçar, que nos ensina, acima de tudo, sobre fé, não apenas em uma força superior, mas também em nossa participação ativa dentro dessa rede cósmica. Conforme nos afastamos do que conhecemos e do que é previsível, iniciamos uma jornada em busca de uma diversidade vibrante de vivências, sentimentos e aspirações que expandem a essência do nosso ser e nos ligam de maneira mais intensa com a verdade universal. Embora à primeira vista o processo possa parecer desconcertante, reconheço que é profundamente reconfortante perceber que cada etapa de desorganização está abrindo caminho para uma ordem divina mais nítida e mais em sintonia com nossa essência genuína. Há uma nova confiança em perceber que estamos alinhando nossa verdadeira essência, possibilitando que as vibrações do nosso eu autêntico floresçam e se concretizem de maneira plena. Creio que cada um de nós, em nosso caminho de autodescoberta e espiritualidade, percebe o chamado para acolher essa transformação, para enfrentar o desafio inerente de nos tornarmos aquilo que realmente devemos ser. Conforme cada elemento da nossa identidade ultrapassada se desfaz, abrimos espaço para que uma nova manifestação de nós mesmos possa emergir, uma versão mais verdadeira que traz à tona nosso propósito divino. Dessa forma, incentivo você a avançar destemidamente nessa trajetória de renovação, compreendendo que cada mudança, por mais intimidadora que possa parecer, possui um objetivo elevado. A contemplação sobre a conexão com nossas memórias é uma jornada pessoal pelo fluxo do passado. Frequentemente, somos atraídos pela suavidade que algumas lembranças despertam, quase como fotos antigas que registram instantes ideais, mas negligenciam revelar a narrativa integral. Há um encantamento inegável na nostalgia, uma capacidade quase mágica de nos envolver em um abraço acolhedor. Entretanto, como todo artifício, camufla armadilhas sutilmente elaboradas, fazendo-nos crer que esses instantes encapsulados possuem um valor superior ao que realmente têm. Por vezes, noto em mim esse desejo de idealizar o que passou, o que não possuía, mas que na verdade foi moldado pelas dificuldades e batalhas que realmente definiram aqueles momentos. Neste momento, torna-se fundamental analisarmos essas memórias de maneira mais crítica e sincera. Compreender essa dualidade nas recordações é um indicativo de amadurecimento espiritual. Ao termos a coragem de enxergar além do manto da nostalgia, passamos a perceber a verdadeira beleza que se encontra na plena sinceridade das nossas vivências. As partes que muitas vezes tentamos deixar de lado, as batalhas e desafios que enfrentamos, costumam ser os momentos decisivos que nos impulsionaram até o lugar onde nos encontramos. Durante esse percurso, somos frequentemente alertados de que nem todos os aspectos das nossas experiências foram perfeitos, mas todos foram, sem dúvida, essenciais.
Quando olhamos para a nostalgia com clareza, ela nos proporciona uma visão importante sobre o futuro que desejamos construir para nós, ajudando-nos a evitar repetir os mesmos erros que o passado, com sua sutileza, tenta ocultar. Durante minha trajetória, percebi que desprender-se dessas ilusões nostálgicas exige bravura. Isso não indica que ignoramos nossa história, mas sim que conseguimos encará-la de maneira frontal, admitindo que, apesar de certos momentos terem sido positivos, eles não se alinham mais com a pessoa que estamos nos tornando. Essa liberação consciente representa um gesto de amor próprio, um compromisso com a evolução constante e genuína. Eu compreendo que essa mudança não ocorre sem sofrimento. Libertar-nos das fantasias sobre o que conseguimos realizar ou sentir é uma forma de desapego que muitas vezes nos intimida por causa do vazio que gera. Entretanto, é nesse espaço de ausência que a autêntica transformação ocorre. Aceitar o desconforto passageiro da separação nos prepara para algo mais autêntico, que esteja em sintonia com quem somos neste momento e com o que podemos nos tornar. A jornada do desenvolvimento espiritual e pessoal é feita por meio dessas pequenas desconexões com partes de nós que não atendem mais ao nosso propósito maior. Isso implica em valorizar com sinceridade as nossas experiências autênticas de vida, encarando-as de maneira genuína. Toda lembrança, sem exceção, traz consigo um ensinamento, e é ao aceitarmos essas lições com um coração receptivo e uma mente atenta que nos habilitamos a construir um futuro pleno e significativo. Deixar de olhar para o passado com uma perspectiva iludida e começar a construir a partir de uma base genuína resulta em uma vida mais intensa e gratificante. Que engano seria pensar que nossos momentos mais especiais já estão no passado. Ao invés disso, somos levados a acreditar que o que se apresenta diante de nós pode resplandecer com uma luminosidade ainda mais forte. Continuamos avançando, abandonando as lembranças que nos prendem ao passado, em busca de um futuro onde nossa verdadeira essência possa florescer. Nós temos a chance de nos tornarmos arquitetos atentos de nossas vidas, escolhendo a cada instante o que manter permanentemente e do que nos despedir de forma gentil. É nesse instante de acolhimento e anseio por transcender que a verdadeira transformação espiritual se revela, entrelaçando um novo tecido com as tonalidades mais vibrantes de nosso eu autêntico. Nessa conversa íntima com nossa essência, somos convidados a perceber a beleza e a complexidade de deixar ir aquilo que já não nutre nosso desenvolvimento. Trata-se de mais do que apenas um caminho para eliminar aspectos que são vistos como negativos. É um processo intenso e frequentemente surpreendente de libertar até mesmo aquilo que antes parecia ser fundamental ou vantajoso. Frequentemente, nos agarramos a determinados costumes, convicções e até vínculos afetivos, pois eles nos oferecem conforto ou uma sensação de identidade. Entretanto, conforme progredimos em nossa jornada espiritual, notamos que certas coisas, mesmo sendo conhecidas e confortáveis, acabaram se tornando obstáculos que nos impedem de alcançar nosso verdadeiro potencial. A autêntica mudança inicia-se quando decidimos questionar e reavaliar nossos vínculos, não apenas com o ambiente que nos cerca, mas, principalmente, com a nossa própria essência. Isso nos conduz a um momento de intensa reflexão, onde confrontamos as diversas versões de nós que muitas vezes aceitaram menos do que de fato merecemos, sendo submersas na dúvida e na crítica interna incessante. Quebrar esses padrões mentais e emocionais é uma demonstração de coragem, uma movimentação em direção a novos caminhos que se tornaram tão enraizados que já não nos alimentam ou nos fazem evoluir. É frequente que a noção de libertação desperte sensações de insegurança ou medo, uma vez que nos obriga a enfrentar a incerteza do que está por vir. Contudo, vejo essa incerteza não como um tumulto, mas sim como uma magnífica criação divina que abre novas possibilidades.
É a existência cultivando um solo abundante para que algo importante e inédito floresça e se firme em suas raízes. É proporcionar um ambiente para expressões e vivências que estejam mais em sintonia com a nossa versão mais genuína e elevada. Ao criarmos espaço, possibilitamos que o universo realize sua magia, trazendo até nós oportunidades e conexões que estão alinhadas com nossa nova frequência. Conforme nos livramos de amarras, começamos a explorar o potencial de nosso crescimento pessoal. Esse estágio demanda comprometimento e fé no processo, pois apenas dessa forma conseguimos aceitar as transformações internas que inevitavelmente impactam no nosso mundo exterior. A verdadeira evolução não se resume a uma mera transição entre estados, mas sim a um processo contínuo de renascimento, onde cada camada que se retira descortina novas facetas e dimensões do nosso ser. Essa nova etapa proporciona uma clareza tanto mental quanto espiritual que nos orienta em direções mais conscientes e fortalecidas em nossas escolhas. Com essa clareza, nos munimos da sabedoria adquirida com as experiências anteriores, não sendo mais prisioneiros delas, mas empregando-as como base para edificar um futuro mais conectado com nossa verdadeira essência. Percebo que essa separação, apesar de ser difícil, é a porta de entrada para explorar habilidades que estavam adormecidas, possibilitando a construção de uma vida com propósitos mais significativos e concretizáveis. Ele nos coloca na posição de sermos co-criadores do nosso destino, acolhendo a divindade que reside em nossas almas. Ao realizarmos essa ação, cada etapa se torna um testemunho do amor e da confiança que investimos na trajetória da vida. Essa caminhada de libertação e crescimento é um convite para nos unirmos à pessoa que estamos destinados a nos tornar, permitindo que o temor do que não conhecemos se transforme em uma experiência de autoconhecimento. É nesse caminho de desprendimento que encontramos a verdadeira liberdade, aquela que nos liberta das correntes invisíveis criadas por anseios antigos e expectativas que nos foram impostas. Cada ciclo de liberação representa uma pausa breve que nos dá a chance de respirar, observar e sentir, permitindo a assimilação das lições aprendidas nas experiências anteriores. Isso nos proporciona a habilidade de transitar com maior leveza e clareza pela vida, transformando-nos em faróis de esperança e inspiração para aqueles ao nosso redor. Essa mudança interna revela uma verdade universal. O que carregamos dentro de nós molda a realidade que observamos ao nosso redor. Ao nos concedermos um momento de verdadeira reflexão, coração e mente se unem, criando a harmonia essencial para materializar a realidade com a qual sempre sonhamos. Acredito que liberar e evoluir são aspectos essenciais do nosso ser, intrínsecos à nossa existência. Não se trata apenas de deixar para trás o que é antigo, mas sim de valorizar a trajetória que trilhamos, expressando gratidão às pessoas, vivências e dificuldades que contribuíram para a formação do nosso ser atual. Além disso, é um ato de comemorar nossa resiliência ao enfrentarmos dificuldades e surgirmos do outro lado, mais conscientes e mais em sintonia com a essência do nosso ser. A liberação, quando observada sob essa perspectiva, não representa uma perda, mas sim um enriquecimento tanto emocional quanto espiritual. Da mesma maneira que lagartas se metamorfoseiam em borboletas, nós também passamos por um processo profundo de transformação, como se estivéssemos em um casulo. Ao emergir, descobrimos a liberdade de deslizar pelas correntes do vento com asas preparadas para desbravar novos horizontes. Essa sensação de plena libertação reflete uma conexão mais intensa com o seu próprio ser e com o universo como um todo. As reminiscências de sonhos antigos que ecoavam em nosso interior dão lugar à melodia ampla e vibrante da nova etapa que se apresenta diante de nós. É exatamente nessa nova harmonia entre o antigo e o contemporâneo que encontramos a força para nos recriarmos. A verdadeira evolução não consiste em apagar o passado, mas sim em deixar que o que aprendemos sirva de luz para orientar nosso percurso futuro.
Adotar essa forma de pensar implica em reconhecer que estamos em constante transformação, sempre preparados para nos ajustar e evoluir, mesmo diante do inesperado. A liberação consciente atua como um catalisador, permitindo-nos criar conexões entre o ser que fomos e o ser que nos tornaremos. Portanto, com essa compreensão em mente, a evolução espiritual e pessoal se revela um percurso dinâmico e criativo, possibilitando que enxerguemos a singular beleza em cada etapa de nossa trajetória. Em harmonia com nossa essência autêntica, nos transformamos em algo além de meros viajantes, nos tornamos os criadores da melodia que denominamos vida. Ao abraçar a libertação como um aspecto essencial desta sinfonia, oferecemos a nós mesmos a preciosa chance de nos conectar integralmente com a dança cósmica e a essência infinita que habita em cada um de nós. Quando reconhecemos que o passado não deve mais direcionar nossos objetivos atuais, uma força extraordinária surge de nosso íntimo. Essa força não se resume a uma mera resposta às mudanças, mas sim um chamado para uma transformação profunda fundamentada na fé. Comumente, essa transformação é comparada à destruição de uma edificação antiga, onde uma explosão simbólica remove o que não é mais necessário, tornando o solo propício para uma nova e mais grandiosa construção. Analisar essa metáfora nos auxilia a entender que a soltura das antigas bases é um gesto deliberado e profundamente espiritual. É semelhante a renunciar a um casulo para dar espaço ao novo, que, orientado por propósitos divinos, toma forma e se manifesta. É muito reconfortante perceber que mudar não é sinônimo de se perder, mas sim de descobrir novas formas de manifestar a essência que sempre esteve presente dentro de nós. Em vez de recear a perda de controle sobre o que já conhecíamos, somos incentivados a acolher a esperança radiante do que pode se tornar viável. Essa mudança, caracterizada pela confiança no que ainda não se conhece, é uma prova do poder transformador da fé. O que antes parecia ser uma incerteza esmagadora começa a se revelar como parte de uma jornada consciente, onde nossos caminhos são orientados por uma força invisível, generosa e cheia de sabedoria. Ao ajustarmos nossas intenções com aquilo que mais ressoa em nossas almas, descobrimos um novo horizonte de possibilidades, repleto de potenciais sincronicidades. Nesse contexto, a fé se transforma de uma simples crença abstrata em uma forma de perceber o mundo, possibilitando que encontremos beleza, até mesmo nos fragmentos daquilo que foi destruído. A fé nos proporciona uma visão mais clara e segura do propósito, vai além da lógica material e nos recorda de nosso papel como co-criadores em uma tapeçaria universal em contínua transformação. Percebo que, ao seguirmos esse fluxo, estabelecemos um canal para que a sabedoria divina se revele por intermédio de nós, orientando cada escolha e movimento que realizamos a seguir. Em um aspecto pessoal, eu reconheço que pode ser difícil dar esse salto de confiança plena. Frequentemente, o barulho do medo e da insegurança tenta nos desviar, nos mantendo presos ao que é cômodo e conhecido. Entretanto, é essa mesma fé que nos possibilita explorar os campos inexplorados com coragem, conscientes de que estamos alinhados a um propósito maior e mais relevante. Assim como a natureza não teme a passagem das estações, devemos ter em mente que a transformação é inevitável, mas também essencial para que a evolução aconteça. Ao permitirmos que essa transformação interna demolisse o que é antigo, abrimos espaço ideal para que algo novo, autêntico e em harmonia possa surgir. É uma questão de perceber a ruína como um sinal de transformação, de compreender que cada término carrega em si a semente de um recomeço. Ter a habilidade de balançar entre a ruína e a construção é uma das belezas da trajetória humana. Cada vivência, cada transformação, nos instiga a explorar ainda mais sobre nós e sobre o universo ao nosso redor. Ao atendermos a esse convite à fé, reconhecemos nossa habilidade de nos renovarmos continuamente, recebendo cada mudança com um coração receptivo e grato.
A passagem por este novo horizonte nos chama a ouvir com mais atenção nossa intuição, estabelecendo uma ligação mais próxima com o que consideramos sagrado. As intenções divinas, que antes pareciam distantes ou ocultas, começam a se manifestar com notável clareza e intenção. As liberações e novas criações passam a ser não apenas aspectos de nossa trajetória, mas sim uma forma de vida que preza pelo crescimento constante e pelo aprendizado em evolução. Incentivo a todos a se deixarem guiar pela sábia e constante luz da fé, permitindo que ela clareie nossos caminhos e as decisões que temos pela frente. Dessa forma, cultivamos um ambiente interno que está constantemente preparado para evoluir, se adaptando e vibrando em harmonia com o ritmo do universo. Chegamos a fases na vida em que a realidade nos incita delicadamente a abandonar o conforto do que já foi e a acolher a mudança. Este é um apelo essencial à fé, para que possamos enxergar o desconhecido não como um perigo, mas como uma oportunidade de evolução. Visualize sua vida como uma edificação histórica. Apesar de aparentar resiliência, pode apresentar rachaduras que prejudicam a possibilidade de algo realmente magnificente se manifestar. Na espiritualidade, a destruição se transforma em uma metáfora significativa e essencial. Encaramos essas demolições não como um término definitivo, mas como etapas fundamentais que criam oportunidades para que novas experiências e vivências enriquecedoras possam prosperar. Reconhecemos que a vida, assim como uma obra em contínua transformação, nos solicita a aceitar o desmoronamento do que nos é familiar. Esse colapso não representa uma perda, mas sim uma purificação sagrada, onde se abre espaço para alinhamentos e propósitos superiores. Em diversos sentidos, cada perda e cada término são interpretados como uma autorização divina para um recomeço. Sinto que cada despedida traz consigo a possibilidade de uma nova oportunidade, um chamado mais profundo e relevante para o nosso caminho. Para mim, essa é uma daquelas lindas verdades da vida. O fluxo incessante de nascimento, mudança e renascimento. Deixar para trás o passado, com todo o seu conforto enganoso, demanda uma coragem tranquila. Frequentemente, nos apegamos àquilo que nos proporciona uma sensação de segurança, ainda que ela seja apenas superficial. No entanto, notamos que aceitar essa familiaridade como um refúgio nos limita na exploração e na conquista do nosso imenso potencial. A autêntica segurança surge da incerteza do novo, que nos motiva a sermos criativos, audaciosos e expansivos em nossas trilhas pessoais e espirituais. É fundamental perceber que essa zona de conforto frequentemente nos restringe, nos levando a permanecer reduzidos em um mundo que deseja que nos desenvolvamos e ampliemos nossos horizontes. A fé, portanto, se transforma em nosso apoio fundamental ao longo dessa fase de mudança. É a crença que nos ampara enquanto navegamos pelo desconhecido magnífico que promete crescimento e realização espiritual. Confiar neste processo pode ser considerado um dos atos mais valentes que temos a capacidade de fazer, pois demanda que aceitemos a vulnerabilidade e a incerteza de maneira sincera e receptiva. Embora troveje e as nuvens se apresentem sombrias, a fé se torna a luz que nos orienta em meio às tormentas da incerteza. Ela nos faz recordar que a caminhada, apesar de difícil, é imensamente gratificante. Essa confiança não é algo que se forma de maneira repentina. É um desenvolvimento progressivo de pequenas intenções e ações executadas com autenticidade. Não importa os desafios e as dificuldades que surgem, cada instante de dúvida se transforma em uma oportunidade brilhante quando encarado sob a perspectiva de desenvolvimento que a fé nos proporciona. Acredito firmemente que a fé nos impulsiona a seguir em frente, mesmo diante do medo, e nos proporciona a coragem necessária para nos desapegarmos do que já não nos é útil. Dessa forma, o desconhecido se torna nossa folha em branco, na qual temos a oportunidade de traçar novos objetivos, novos sonhos e novas versões de nós mesmos que se harmonizam mais com a nossa essência.
Aqui está a promessa do novo horizonte. Ele representa não só novos começos, mas também a realização de potenciais que estavam à espera do momento adequado para se manifestar. A extensa área que antes era coberta pelos destroços do antigo, agora se transforma em um solo fértil e abundante, propício para o desenvolvimento de algo realmente magnífico. Ao aceitarmos essa verdade, não só acolhemos nosso próprio renascimento, mas também nos permitimos harmonizar com a dança cósmica da vida em seu ritmo mais elevado e divinamente orquestrado. Neste espaço, aprendemos a valorizar cada despedida e a honrar cada recomeço, não como meros acasos, mas como composições de transformação constante na trajetória de nosso destino espiritual. Em nossa incessante caminhada de aceitação, deparamos com uma resistência inerente que nos atrai de volta ao que já nos é familiar. É inegavelmente reconfortante ficar na zona de conforto, sobretudo quando o futuro se mostra incerto ou solitário. Essa sensação se assemelha a um sussurro delicado que nos engana com promessas de proteção. Frequentemente, somos levados a idealizar nosso passado, destacando os momentos mais suaves como se fossem uma melodia encantadora que ecoa em nossas lembranças, nos instigando a voltar a vivenciar tudo o que um dia conhecemos. Entretanto, uma análise cuidadosa demonstra que o passado, embora à primeira vista possa ter se mostrado seguro, era muitas vezes um cenário de estagnação e superação, e não de verdadeiro crescimento. Perceber que o que vivemos no passado já não atende às nossas necessidades de evolução é um sinal de sabedoria que pode, ao mesmo tempo, ser doloroso e libertador. Essa percepção essencial nos faz sentir a necessidade de liberar, um processo indispensável para avançarmos em nossa verdadeira trajetória de evolução. Embora seja tentador voltar à segurança do familiar, temos que reconhecer que o verdadeiro crescimento acontece ao abraçarmos o que é desconhecido. É no desapego consciente que descobrimos a verdadeira trajetória para a evolução espiritual. Abandonar o passado e Eu já guiei muitas pessoas, assim como você, a acessar o poder espiritual incrível que vive dentro de cada um de nós. Agora estou aqui para te ajudar a fazer o mesmo. Hoje, quero te apresentar uma ferramenta que pode transformar sua vida para sempre. O audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Com mais de 1 hora de conteúdo profundo e poderoso, este audiolivro revela as técnicas essenciais para sua evolução espiritual e crescimento pessoal. Você vai descobrir como proteger sua energia, desbloquear o seu verdadeiro potencial e alcançar o equilíbrio que pode revolucionar sua jornada. E tem mais! Ao adquirir agora, você ainda ganha 33% de desconto no meu e-book exclusivo, que te ensina a desbloquear o seu terceiro olho, a chave para uma visão espiritual mais clara e intensa. Essa é a sua oportunidade de alcançar uma transformação verdadeira. Não deixe para depois. Clique no link na descrição e garanta agora mesmo o seu audiolivro. Vamos juntos nessa jornada de despertar e poder espiritual. Falsas sensações de segurança é um chamado à bravura, no qual optamos deliberadamente por levar conosco não a carga do que já aconteceu, mas a leveza do que está por vir. A cada progresso que fazemos nesse trajeto rumo ao novo, fortalecemos nossa habilidade de acreditar em nós mesmos e no universo. Conforme avançamos para esse território de aceitação, é fundamental ter em mente que cada etapa em nosso caminho é uma expressão de bravura. Essa aceitação vai além de meramente reconhecer que o passado não tem mais utilidade para nós. É, na verdade, um compromisso com a crença de que o futuro carrega um potencial ainda a ser descoberto, que merece nossos sonhos e nosso empenho. Conforme avançamos, transferimos o peso emocional do que vivemos para abrir espaço para que o futuro se encha de novas experiências e aprendizados. Neste ambiente claro e aberto, desenrola-se nossa narrativa, sendo este o local onde a verdadeira transformação ocorre.
Trilhar este novo caminho não significa estar livre de dor ou medo, mas sim reconhecer que esses sentimentos são parte do processo. Cada emoção que vivenciamos nos revela o que é valioso e o que realmente merece nossa luta. Entender que a aceitação é um processo constante nos leva a um espaço de real presença, onde cada instante é experienciado com profundidade e propósito. Não se trata apenas de entender onde estivemos e para onde estamos indo. É, acima de tudo, sobre valorizar o imensurável significado de estar totalmente presente no momento atual. Ao acolhermos o presente como um dom inestimável, descobrimos a energia necessária para lidar com qualquer incerteza que o futuro possa trazer. Dessa forma, a trajetória não é marcada pela angústia do que não sabemos, mas pela felicidade de continuamente desvendarmos novas facetas de nós mesmos e do mundo que nos cerca. Aceitar o que é e o que foi nos concede a liberdade de moldar o que virá, permitindo-nos criar uma vida que não se restrinja a ser apenas vivida, mas que seja comemorada em toda a sua intensidade. Esse ciclo de aceitação e evolução assemelha-se à respiração, representando um fluxo constante de oferecer e receber, de agarrar e deixar ir. O espaço desimpedido que geramos ao soltar o passado oferece o ambiente ideal para que o futuro floresça de maneiras que nunca poderíamos ter concebido anteriormente. Ao percorrermos esse trajeto, não apenas acolhemos as transformações, mas também nos tornamos integrantes delas. Desenvolvemos uma compreensão mais intensa do papel que exercemos em nossa própria narrativa, e dessa forma possibilitamos que nosso verdadeiro potencial se revele. No final das contas, valorizamos a profundidade das lições que adquirimos durante a jornada, nos incentivando a prosseguir com um coração aberto e uma confiança tranquila no que o universo nos reserva para o futuro. Isso nos transforma não somente em peregrinos, mas também em mestres de nossos próprios destinos, construindo um legado espiritual baseado na aceitação e no contínuo crescimento.